alunos do Colégio Castro Alves. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos iniciar mais uma aula, né, nas turmas de 8º ano. E o tema da nossa aula de hoje, principais conflitos geopolíticos na América e na África. Esse conteúdo está na apostila 3 de vocês, na página 48. Pessoal, dentre os principais conflitos geopolíticos na América, né, nós temos o caso do separatismo no Quebec, né, que é uma província canadense, tensões na fronteira sul dos Estados Unidos, né, na fronteira Estados Unidos-México, acordo com as Farc, fim das tensões na Colômbia, também um outro conflito, né, características de guerra civil na América do Sul, e a crise na Venezuela e os fluxos migratórios da população venezuelana. Bom, no continente africano, temos o caso da Nigéria e do grupo terrorista Boko Haram, e os conflitos em Darfur, que é uma região do Sudão. Então vamos lá na página 48, separatismo no Quebec. Não chega a ser de fato, pessoal, um conflito armado. Esse caso da província de Quebec, no Canadá, seria mais um movimento separatista, né, do que um conflito separatista armado. Nesse caso, não há problemas de violência entre os separatistas e o governo canadense. O que acontece com essa província canadense? O Canadá, pessoal, assim como o Brasil, é um país multiétnico, né? É um país onde vivem muitas etnias, e o Canadá foi colonizado tanto por ingleses quanto por franceses, né? A maior parte das províncias canadenses foram províncias colonizadas por ingleses, né? Mas existia uma província do Canadá, província que equivale ao que nós chamamos no Brasil de Estado, né, que foi colônia francesa, né? Inclusive, a língua mais falada nessa província de Quebec é o francês, tá? Então, essa província de Quebec, ela possui importantes cidades, né? Para o Canadá, é uma província muito rica, onde existem muitas cidades importantes, só que tem uma origem, uma descendência francesa, uma ligação com a cultura francesa muito forte, inclusive no idioma. O Canadá é um país que tem 2 idiomas oficiais, tá, pessoal? 2 idiomas oficiais, o inglês e o francês principalmente devido a essa forte colonização francesa em Quebec, nessa província canadense. E o fato desses habitantes de Quebec, travou um pouquinho, mas acho que voltou, né, Caio? Apareceu uma mensagenzinha aqui para mim. O fato dessa população majoritária de Quebec ser de origem francesa motivou o sentimento de alguns grupos em buscarem o separatismo, buscarem a independência de Quebec perante o Canadá. Na verdade, quem defende esse separatismo, mesmo em Quebec, né, nessa província canadense, é uma minoria, é um grupo minoritário da população. A maioria ainda deseja permanecer ligada ao Canadá. Então, essa questão do separatismo da província de Quebec não envolve conflitos, né? É um movimento separatista pacífico, né, que almeja esse sentimento de formar um país independente, desligado do Canadá, mas que mesmo por plebiscitos, né, por votações por parte do governo canadense, que até autorizou, né, a realização desse plebiscito, a maioria da população de Quebec não tem intenção, né, de separar no Canadá. Uma minoria aí separatista que tem esse sentimento. Tá bom, pessoal? Então é muito simples de entender. Alguma dúvida quanto a esse assunto? O texto está bem claro aqui na apostila de vocês. Tá? Podemos continuar? Beleza? Página 49, pessoal. Tensões na fronteira sul dos Estados Unidos. Esse tema, sim, é um tema que eu gostaria de chamar a atenção com vocês, porque é um tema que envolve a principal economia do mundo, né, Estados Unidos, e o seu vizinho México. Galera, essas tensões na fronteira dos Estados Unidos com o México não envolvem uma guerra entre os dois países, uma guerra em busca de território, não é isso. São tensões motivadas pelo grande fluxo de imigrantes
que tentam entrar nos Estados Unidos pela fronteira mexicana. Há muitas e muitas décadas atrás, a maior parte desses imigrantes, né, que tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos era composta por mexicanos. Mas hoje o que a gente observa? Que a maior parte desses imigrantes não são de mexicanos, são de pessoas, né, oriundas de outros países, né, da América Latina. Aí eu envolvo aí países sul-americanos e da América Central, inclusive também caribenhos. Com a chegada do presidente Donald Trump ao poder, em 2016, essa instabilidade na fronteira aumentou, porque o Trump ele restringiu mais a política migratória, ele endureceu a política migratória, mas as principais tensões nem estão tão voltadas, né, ao endurecimento da política migratória. Seria até um direito dos Estados Unidos controlar e impedir ainda mais a entrada de imigrantes ilegais. É um direito soberano, né, um direito de qualquer país soberano. A questão que envolve essas tensões, além do enrijecimento da lei de imigração, né, de criar mais dificuldades para o acesso de imigrantes legais, mas essas tensões também são motivadas por uma característica adotada pelo governo Donald Trump na fronteira, que gerou uma repercussão internacional e protestos no mundo inteiro, que foi a violação de direitos humanos. Tá? Mesmo aquele imigrante ilegal que tenta entrar no país, ele tem alguns direitos humanos garantidos pela ONU, tá? Por instituições e organizações internacionais. E o país não pode descumprir, e o presidente Trump vinha descumprindo. Tá? Então a gente vai comentar um pouco sobre isso, a gente vai para o texto da apostila agora. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses pontos agora. Maria Luísa, nós temos 3 pontos aqui, 3 principais questões que acontecem na fronteira Estados Unidos e México que vêm preocupando as autoridades, tanto estadunidenses quanto mexicanas. Você poderia fazer a leitura desses 3 pontos de preocupação na fronteira, por favor? Professor, posso? Está me ouvindo? Pode. Esses 3 pontinhos aqui na página 49. Pode começar. Tá, começar do pontinho mesmo? Isso, não precisa ir no parágrafo, não. Ok. A imigração ilegal pela fronteira, contando com redes de tráfico humano. A atuação de organizações mafiosas com ramificações em ambos os lados da fronteira, que controlam não apenas o tráfico humano, mas também o de drogas, armas e outras mercadorias clandestinas. A violência imposta por milícias que agem em território estadunidense, tentando coibir a imigração ilegal por conta própria, alegando que a Polícia de Fronteira dos Estados Unidos, não atua de forma eficiente. Então, galera, obrigado, Maria. 3 situações que geram tensão na fronteira: imigração ilegal, né? Redes de tráfico humano, traficantes de pessoas que tentam direcionar esses imigrantes ilegais para os Estados Unidos, organizações mafiosas, né? Tráfico de drogas, armas, né? Atuação de cartéis de narcotráfico. Isso gera uma instabilidade, uma insegurança muito grande, né? E milícias, que são pessoas que tentam impedir, né? Que não são forças policiais que tentam impedir essas pessoas de adentrarem. Então, todas essas 3 situações geram tensões, principalmente o narcotráfico, tá? Os cartéis de drogas no norte do México geram uma onda de violência muito grande na fronteira, né? E no texto diz que, apesar, né, das migrações de mexicanos terem reduzido, quando a gente fala em travessia de imigrantes, né, da fronteira mexicana com os Estados Unidos, nós temos pessoas provenientes principalmente da Guatemala, El Salvador e Honduras, né, e também da Nicarágua, que são 4 países aí da América Central. Então, o que antes era uma imigração ilegal, principalmente de mexicanos, hoje já não acontece mais. A maior parte desses imigrantes que tentam entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos, buscando uma expectativa, uma qualidade de vida melhor, são de países da América Central, principalmente países aí próximos ao México. Tá bom? Pessoal, em relação à questão dos direitos humanos, que eu queria chamar a atenção de vocês. Nesses 2 últimos parágrafos aqui da página 49,
tem algumas situações que eu queria fazer alguns comentários e explicar para vocês um pouquinho por que isso tem causado uma repercussão internacional muito negativa. Vocês vão entender por quê. Eu gostaria que algum aluno, né, pudesse fazer a leitura desses 2 últimos parágrafos da 49. Eu queria que vocês até destacassem essas características no livro. Vamos lá, alguns alunos aí do 8º ano, sempre os mesmos que fazem a leitura, sempre a Maria Luísa, sempre o Matheus ou a Julie. Ninguém? Em tantos alunos na 8ª série, quase ninguém participa. Pode continuar, Maria. Os 2 últimos parágrafos da 49, por favor. Ok. No lado estadunidense, o endurecimento da política migratória desde o início do governo de Donald Trump, além de tensões diplomáticas com o governo mexicano, tem produzido situações ligadas à violação dos direitos humanos. Trump já declarou que o México deveria pagar os custos da construção do muro que prometeu construir em toda a fronteira, o que enfrentaria forte oposição da população e do governo mexicano. O mapa a seguir mostra algumas barreiras mais recentes desenvolvidas na fronteira. Esse é um ponto, só um minutinho, Maria, muito polêmico, porque o Trump deseja construir um muro e quer colocar na conta do governo mexicano os custos desse muro. Isso gerou um atrito diplomático muito forte entre os 2 presidentes. Pode continuar, Maria. Tá. Um exemplo ligado à questão dos direitos humanos foi a aprovação de uma medida que transferia para presídios federais os imigrantes em situação irregular, separando pais de seus filhos, muitos ainda com pouca idade. Em 2018, a imagem de crianças em gaiolas e abrigos sem condições adequadas, em situação de vulnerabilidade, impactou não apenas os estadunidenses, mas a comunidade internacional. Sob intensa pressão, Trump se viu forçado a recuar da medida e cedeu após alguns dias. Não tem nem muito o que comentar, na verdade, né? Acho que esse parágrafo mostrou claramente, né, que esse tipo de política é afrontosa, né, aos direitos humanos, porque crianças, filhos de imigrantes ilegais não têm como decidir o seu destino, não cabe, né, a um presidente de um país promover uma separação dessas crianças aos seus pais. É uma medida absurda, né, que foi extremamente criticada e ele teve que recuar, senão não poderia ser julgado por isso. Tá? Pessoal, página 50. Acordo com as Farc, fim das tensões na Colômbia. Em relação a isso, eu quero fazer alguns comentários, não vou me aprofundar nesse tema. Farc são as Forças Armadas Revolucionárias na Colômbia. Começaram como um grupo armado resistente de oposição ao governo colombiano, umas décadas atrás, e que acabou se transformando em um grande cartel, em um grande grupo de narcotraficantes, um grupo guerrilheiro, né, que controlava aí mais de 30% do território colombiano, né, um grupo poderosíssimo que atuou muito tempo na Colômbia, controlando parte do território, controlando o tráfico de drogas, de armas, e a onda de violência na Colômbia foi muito grande enquanto as Farc tinham um grande poder. Em 2016, houve um acordo desse grupo guerrilheiro com o governo colombiano, né, que, de certa forma, ele cedia alguns territórios, né, em relação a punições e julgamentos de alguns desses guerrilheiros. O governo colombiano também cedeu de outra parte, né? Só que as Farc não eram a única organização criminosa dentro da Colômbia, né? O ELN, Exército de Libertação Nacional, também era uma grande milícia envolvida no conflito, e mesmo no acordo com as Farc e também com um certo acordo com o ELN, o governo colombiano conseguiu minimizar a onda de violência na Colômbia em relação ao narcotráfico e tráfico de armas, porém, isso não quer dizer que as tensões entre essas milícias e o governo e com a população tiveram fim. Né? Eles conseguiram tanto poder, Matheus,
porque conseguiram acumular muita riqueza com atividades de narcotráfico, do tráfico de narcóticos e também de armas na Colômbia, tá bom? Então houve um certo acordo entre as Farc e o governo e o ELN e o governo, mas isso não significa que nós tivemos o fim das tensões, dos conflitos, apenas foram minimizados, tá bom? Na página 51, nós temos um tema importantíssimo, né, que é a questão da Venezuela, né, a crise econômica da Venezuela e dos fluxos migratórios. Nós trabalhamos um pouco desse tema no início do ano, na aula passada, né, a questão da Venezuela, e novamente, né, isso aparece para nós aqui no capítulo 9, né, crise econômica na Venezuela e fluxos migratórios. O que vocês precisam entender desse texto? Que os imigrantes venezuelanos, eles ainda não podem ser considerados refugiados, né? Eles são imigrantes. Existe uma diferença entre imigrante e refugiado. Eu lembro que nós trabalhamos ainda lá na sala de aula, vocês lembram uma tabelinha? Né? Quando a pessoa é um imigrante comum, quando ela se enquadra sob a condição de refugiado, nós já trabalhamos isso esse ano. Então, a gente precisa saber a diferença. Por exemplo, como a Venezuela sofre com uma crise econômica, os fluxos migratórios, né, saída de venezuelanos, a emigração de venezuelanos, eles saem como imigrantes e chegam nos países vizinhos, né, como Colômbia, como Brasil, Equador, como imigrantes, certo? Eles são imigrantes em busca de trabalho, né, em busca de uma melhor condição de vida, certo? Porque a Venezuela ela não enfrenta uma guerra civil. Então não há uma perseguição a essas pessoas motivadas por uma guerra civil. Até existe uma certa perseguição do governo contra seus opositores, mas não chega a justificar uma guerra civil, e sim uma forte crise econômica e política. Como a Júlia colocou, refugiados são os que vieram à força, imigrantes não, exatamente. Né? Refugiados são aqueles que foram obrigados a sair do seu país. Na verdade, Júlia, a situação na Venezuela ficou tão crítica que alguns especialistas, que alguns estudiosos no assunto em relação a políticas migratórias, em relação a migrações, até defendiam, né, o enquadramento dos venezuelanos como refugiados, de tão grave que era a situação de fome, né, e desemprego na Venezuela. Mas na teoria, na prática, os venezuelanos talvez até conseguiriam ser enquadrados, até deveriam, na prática, ser enquadrados como refugiados, devido a uma crise de fome e desemprego generalizada. Mas na teoria, os venezuelanos ainda são considerados imigrantes, não são imigrantes sob a condição de refugiados. Né? São imigrantes que cada vez mais saem da Venezuela e buscam países, né, como Brasil, Colômbia, Equador, Argentina, Chile, como a gente observa aqui no mapa de principais destinos venezuelanos, motivados pela crise econômica, pelo desemprego, muitas famílias extremamente pobres, né, que saem de um país assolado por uma crise econômica, que nós já até comentamos, né, com a morte de Hugo Chávez, quem chega ao poder foi Nicolás Maduro, um governo extremamente autoritário, um governo onde a repressão foi muito forte da população, somado com um cenário de queda nos preços internacionais do petróleo e a Venezuela entrando numa crise econômica profunda. Tá? Então, assim, e o Brasil, né, junto com a Colômbia, Brasil e Colômbia, eram os principais destinos, aí são os principais destinos dos emigrantes, né, venezuelanos emigrantes para a Venezuela, que são os que saem, e imigrantes para nós que recebemos essas pessoas, né? E esses imigrantes venezuelanos, eles chegam no Brasil principalmente pelo estado de Roraima, né, que faz fronteira aí com a Venezuela, motivando aí uma crise humanitária, né, quase que uma crise humanitária. A gente já conversou bastante sobre isso, tá, pessoal? E esse texto da página 51 faz um pouquinho do resumo do que nós já conversamos lá no início do ano sobre a questão da Venezuela. Né? Nós estudamos, ainda bem que nós chegamos também a estudar isso em sala de aula, né? Não é um assunto que é novidade para vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre esse conteúdo, né, de crise econômica na Venezuela e fluxos migratórios, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre esse tema, podem perguntar à vontade.
né? Esse é o momento que nós vamos trabalhar sobre isso, né? Possivelmente até o final do ano esse tema não vai retornar mais às nossas apostilas. Alguma dúvida, galera? Ninguém se manifestando no chat? Acho que não, Isabelita. Pode perguntar, Isabelle. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, né, alguma situação que não entendeu direito, Isabelle, pode ficar à vontade de perguntar, tá bom? As motivações da crise econômica da Venezuela, vocês já sabem. Queda nos preços internacionais do petróleo, né, a partir de 2014, sendo que a Venezuela praticamente só tinha petróleo para exportar. Então era uma economia totalmente dependente do petróleo. Com a queda nos preços, a Venezuela entra em crise econômica. Pode perguntar, Maria. Pode abrir o microfone. Oi. No terceiro parágrafo aqui da página 51, eles citam petrodólares. O que seria isso? Eu não entendi direito. Petrodólares, pessoal, são o quê? São as arrecadações financeiras. Aqui ele fala em divisas, né? Mas é o dinheiro arrecadado com a exportação do petróleo, né, cotado em dólares no mercado internacional. Nada mais é do que o que eles lucravam com a venda do petróleo. Né? Mas com a queda no preço, né, do petróleo, né, desses chamados petrodólares, a Venezuela entra em crise econômica, porque exportava petróleo bruto a um preço muito baixo e tem uma enorme dependência da exportação desse produto. A Venezuela praticamente só exporta isso. Então é uma dependência muito forte de um produto que era exportado a um preço muito baixo, né, no mercado internacional. Então, ó, petrodólares, divisas advindas das exportações do petróleo. Esses divisas seriam o quê? Dinheiro, tá bom? Mateus, a Venezuela, porque ela não começou a produzir, ela produz para dentro do país. Só que a exportação, você arrecada dinheiro quando você vende. E o mercado interno não tem um poder de consumo tão grande quanto o que a Venezuela exportava, entendeu? Então ela começava a exportar petróleo cru barato. Não é? Por que eles não refinavam e exportavam combustíveis? Porque eles não têm capacidade para isso. Só tinham capacidade para refinar o petróleo como combustível para o consumo interno. Isso não gera tanta lucratividade. Até hoje, a Venezuela ainda se encontra nessa situação. Pessoal, a Venezuela não é como o Brasil, a Argentina, Uruguai, assim como outros países da América do Sul, que tem indústria, agricultura, pecuária, petróleo. É só petróleo. É uma enorme dependência de uma matéria-prima, de uma commodity de exportação, se assim podemos dizer. Tá bom? Pessoal, na página 52, conflitos geopolíticos na África. Então, galera, esse conflito, Nigéria e o grupo terrorista Boko Haram, em relação à leitura que vocês fizeram no texto, vocês tiveram alguma dificuldade? Eu vou explicar isso para vocês, mas eu quero saber se vocês tiveram alguma dificuldade. Vocês acharam fácil, difícil de entender esse texto? Esse texto é um texto muito importante, tá, galera? É um tema muito importante quando a gente fala em conflitos na África, que são os conflitos dentro do território nigeriano envolvendo o grupo terrorista Boko Haram. Maria Luísa falou que teve dificuldade. Até 51, Júlio? Mas eu ia trabalhar a África hoje, eu vou encerrar o capítulo hoje, eu falei isso ontem. Para ler conflitos geopolíticos na América e na África. Inclusive, eu acho que está até postado lá na Positivo On. Não tem problema, não. Pessoal, Nigéria e o grupo terrorista Boko Haram. Algumas características da Nigéria a gente precisa entender para compreender como se dá esse conflito. Primeira coisa, Nigéria é o país mais populoso da África, conta com grandes reservas, né, de recursos minerais, principalmente petróleo. A Nigéria é um país que produz petróleo. É um país, né, multiétnico, com uma diversidade étnica muito grande. Né? É um país que sofreu com muitas guerras civis durante a Guerra Fria. Tá, pessoal? É um país que sofreu muito com diferentes grupos étnicos buscando assumir o controle do país, entrando em guerra. Tá?
E atualmente a Nigéria sofre um desafio muito grande, que é enfrentar um grupo extremista islâmico, né, no norte do país. Tá bom, pessoal? Porque a Nigéria, principalmente no norte da Nigéria, a maioria da população, existem cristãos na Nigéria, mas a maioria da população do norte, do extremo norte da Nigéria, é islâmica. Tá? E é a população mais pobre, né, que há um certo contraste, uma grande diferença com o sul do país, né, onde o sul do país é mais desenvolvido e a população é de maioria cristã. Nessa porção norte da Nigéria mais pobre, de maioria islâmica, tá, começou a atuação de um grupo, né, terrorista islâmico, né, com uma grande influência de grupos terroristas islâmicos do Oriente Médio. Então, alguns grupos terroristas, alguns radicais islâmicos no Oriente Médio influenciaram o surgimento de um grupo fundamentalista islâmico no norte da Nigéria, né, composto por nigerianos radicais, chamado Boko Haram, né, um dos grupos fundamentalistas islâmicos mais violentos do mundo. Não está no Oriente Médio, está na Nigéria, no país africano, no norte da África, né? Na África Ocidental, mas no norte da Nigéria. O significado dessa expressão Boko Haram tem aqui no texto: educação ocidental proibida. Galera, lendo essa expressão, né, parecido como se fosse algo assim, educação ocidental proibida, a gente já começa a perceber que é um grupo extremista islâmico que não concorda com a influência de países ocidentais nessa região da Nigéria, de países, no caso, de assimilação de cultura e religiões ocidentais que não sejam islâmicas. O Boko Haram surge em 2002, né, com o objetivo de implantar um Estado religioso radical na Nigéria, regido pela Sharia. O que é a Sharia? É um conjunto de regras religiosas do Islã. Só que esse conjunto de regras religiosas do Islã, ela é interpretado de maneira radical, de maneira a justificar os atos violentos desse grupo terrorista. Então, esse grupo terrorista islâmico Boko Haram, ele já chegou a controlar boa parte do norte da Nigéria, que nem o governo nigeriano conseguia, o exército nigeriano conseguia expulsar. O problema é que esse Boko Haram praticava violência contra a própria população civil nigeriana, né, de uma forma a tentar intimidar, né, a tentar pressionar essa população a ceder aos seus anseios terroristas, e esse grupo queria fundar um Estado próprio, um país próprio, motivado pela interpretação radical do Sharia, né, da Sharia, que são as regras religiosas do Islã, que estão no Alcorão, mas essa interpretação desses grupos radicais, ela se dá de uma forma a tentar justificar a sua violência, que é uma coisa que o islamismo não prega. Por isso que eu sempre falo com vocês, não confundam terrorismo com islamismo, né? Não vamos ter essa visão preconceituosa, né? Infelizmente, grupos fundamentalistas, grupos radicais islâmicos se utilizam de uma interpretação radical dessas regras islâmicas para justificar e para promover a violência, tá, pessoal? Temos alguns episódios aqui de atuação do Boko Haram, por exemplo, que está citando aqui na apostila em 2014, né, que foi aí o sequestro, né, de meninas estudantes, né, no nordeste da Nigéria para serem escravizadas. Muitas foram estupradas, violentadas e foram sequestradas para servirem de escravas, né, sexuais e também, literalmente, de escravas mulheres para esses terroristas. Foi uma coisa absurda, né, foi uma coisa lamentável, e que a comunidade internacional pressionou muito o governo nigeriano, né, para tentar pôr fim a esse grupo terrorista. Hoje, o número de mortes, de conflitos, né, diminuiu bastante em relação ao Boko Haram. Eles ainda controlam uma parte do território nigeriano, mas não com o poder que tinham, né, há alguns anos atrás. Inclusive, em 2015, né, o Boko Haram, essa citação aqui na apostila, foi a organização mais mortífera do mundo, né? Muitas mortes. E eles anunciaram, a partir de 2015, né,
uma relação estreita com aquele grupo terrorista famoso no Oriente Médio, que também começou a dominar alguns territórios, né, chamado de Estado Islâmico. Tá? Houve aí uma força-tarefa internacional, né, para combater o Boko Haram, enviando exércitos em apoio ao exército nigeriano para combater o Boko Haram, né, e já em 2016 o número de mortes caiu 80%. Tá? Inclusive nos países vizinhos, Camarões, Chad e Níger, onde o Boko Haram também atuava, não só na Nigéria. Então, assim, hoje o Boko Haram está mais enfraquecido, né, mas ainda existe no território nigeriano e ainda chega a controlar algumas porções específicas. Tá bom? Então, infelizmente, é uma situação que ocorreu num país africano e que, durante alguns anos, foi tido aí como uma onda de violência generalizada. Deu para entender melhor, galera? Tranquilo? Em relação ao grupo terrorista Boko Haram e sua atuação na Nigéria. É um grupo extremista, fundamentalista islâmico. Tá bom? Galera, esses conflitos em Darfur aqui, na página 53, na verdade, Darfur é uma região, né, que fica no oeste do Sudão. Tá bom, galera? O Sudão é um país, era considerado aí o maior país da África, né? Só que em 2011 o Sudão foi dividido, né? Houve a independência da porção sul do Sudão, onde nós tivemos agora a formação de dois países, Sudão e o Sudão do Sul. Pessoal, esses conflitos em Darfur acontecem na porção oeste do Sudão. O que acontece em relação a Darfur? É uma província, uma região do Sudão que, de alguns anos para cá, ela tem lutado para se transformar em um país independente. Ela quer o separatismo do Sudão, para formar um país próprio. Por que a população de Darfur quer a independência? Primeira coisa, a população de Darfur acusa o governo sudanês de omissão e de abandono da região. É uma região que recebe poucos investimentos do governo em relação às questões sociais e de infraestrutura. Então é uma população que aos poucos começou a possuir, né, um sentimento nacionalista, porque é abandonada pelo governo do próprio país e não se via mais integrante do Sudão, não se viam mais como uma população que desejava fazer parte do Sudão. Culturalmente, eles têm algumas diferenças, né? E, de certa forma, eles queriam a independência. Começou a aflorar na população de Darfur um sentimento nacionalista, né, para lutarem em relação à independência dessa região. O governo sudanês, obviamente, não aceita esse separatismo, né? Conflitos violentos entre rebeldes de Darfur e o exército sudanês aconteceram, né, e acontecem até os dias de hoje. Né? O governo sudanês não aceita perder esse território para que Darfur se torne um país independente, então acaba se tornando uma onda de violência. Aqui no texto da página 53 são citados dois principais movimentos em Darfur, movimentos rebeldes, separatistas, tá? Que são o Movimento Justiça e Igualdade e o Exército de Libertação Sudanesa. Tá? O próprio presidente do Sudão, um ditador, que é um regime autoritário, um regime ditatorial no Sudão, ele reprime com violência esses movimentos separatistas e o governo sudanês foi acusado, inclusive, de enviar milícias armadas. O que são milícias? São grupos armados ilegais. O exército sudanês não estava conseguindo combater esse movimento separatista em Darfur e o governo sudanês é acusado de pagar milícias, grupos paramilitares ilegais armados para combater esses movimentos separatistas em Darfur. Né? Houve a morte de milhares de pessoas, né, e muitos refugiados de Darfur acabaram atravessando a fronteira do Sudão, né, a partir da região de Darfur para o vizinho Chad. Né? Então, além de muitas mortes, muitos deslocados, muitos refugiados. Tá?
a ONU diz aí em 3 milhões de deslocados na região, tanto deslocados internos quanto refugiados. Aí a gente precisa lembrar do que nós estudamos lá no início do ano. Lembra desses dois conceitos naquela tabelinha da apostila? Refugiados são o quê? As pessoas que saem para preservar sua vida, né, se deslocam para outro país, os que atravessam a fronteira. E existem os deslocados internos, né, que se deslocam dentro do próprio país para outras regiões em busca de abrigo, em busca de resguardar a sua vida. 3 milhões, pessoal. Então, são muitas pessoas, né, que acabam sendo prejudicadas por esse conflito separatista de Darfur em relação ao Sudão. Os habitantes de Darfur estão errados, professor, em tentar o separatismo? Não. Eles até têm motivos, né, justificados para isso. É uma região abandonada pelo governo, tem grupos aí, religiosos e com traços culturais diferentes do restante do Sudão, e só que o governo sudanês não aceita esse separatismo e acabou se gerando aí uma onda de violência na região. Tá bom? Aqui na página 53, né, nós temos outros conflitos. Eu gostaria que a Julie fizesse a leitura desses parágrafos, porque alguns desses conflitos, como por exemplo, na Líbia, né, o caso da Líbia na Primavera Árabe, né, é um conflito, é um país que está em conflito até os dias atuais, né, isso gera um fluxo de refugiados muito grande, né, então eu gostaria, né, que a Julie fizesse a leitura dessa página 53. Esses 3 últimos parágrafos aqui, Julie, em outros conflitos. Tá bom. Tá bom? Conforme exposto anteriormente, exceto pelo caso da Tunísia, ainda assim incompleto, a Primavera Árabe não atendeu às expectativas iniciais de democratização e liberação dos países de maioria muçulmana. Ouvidos é provavelmente o da Líbia. Ô, Julie, tá Nesse cortando país- um pouquinho o seu áudio. Oi. Algumas vezes seu áudio dava umas cortadas, mas pode continuar, não tem problema não. Tá, qualquer coisa você fala. Sem problema. Nesse país que apresenta as maiores reservas petrolíferas da África, o ditador Muammar Gaddafi, não Gaddafi. sei se eu falei certo, Gaddafi, liderança árabe historicamente não alinhada aos interesses das potências ocidentais, foi acusado de reprimir violentamente sua população durante os protestos ligados à Primavera Árabe. O país foi bombardeado por aviões da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o ditador foi capturado e morto pela população insurgente em 2011. A lacuna deixada pelo antigo líder se tornou espaço para uma complexa disputa pelo poder entre grupos políticos rivais e líderes. O resultado é a persistência de uma guerra civil no país desde o fim do regime de Gaddafi. Além disso, os países africanos, especialmente os banhados pelo Mar Mediterrâneo, cada vez mais se configuram como alvos de grupos extremistas, que visam as autoridades locais ou os complexos turísticos estratégicos. Em 2015, um ataque reivindicado pelo Estado Islâmico em 2 hotéis de luxo na Tunísia matou 38 pessoas, das quais 30 eram turistas britânicos. Em 2017, outro ataque de militantes do mesmo grupo em uma mesquita na cidade de Aris, no Egito, provocou mais de 300 mortes e deixou centenas de feridos. Obrigado, Julie. O que eu queria comentar em relação a esses outros conflitos? A Primavera Árabe na Tunísia conseguiu o resultado, derrubar um ditador e estabelecer um regime democrático. Na Líbia, os protestos e a morte do ditador Muammar Gaddafi em 2011 não significou um retorno da democracia e da estabilidade. Infelizmente, a Líbia até hoje sofre com instabilidade e conflitos de grupos que querem chegar ao poder mediante a força e não pela democracia. Infelizmente, os protestos da Primavera Árabe não surtiram efeito na Líbia, surtiram efeito por derrubar o ditador Gaddafi, mas o desenrolar ao longo desses últimos anos não significou uma estabilidade para a Líbia. E nós temos também citados aqui nesse último parágrafo algumas situações que não envolvem conflitos e guerras de grande proporção, mas que têm preocupado autoridades de países do norte da África e também da Europa, né, por estarem próximos geograficamente, separados apenas pelo mar Mediterrâneo. Que são alguns ataques terroristas, como aconteceram em 2015 na Tunísia e no Egito em 2017. 2015 e 2017,
ataques terroristas a hotéis na Tunísia e a uma mesquita no Egito. Esses ataques foram provocados pelo Estado Islâmico. Mas o Estado Islâmico não são de pessoas ligadas à religião islâmica? Como que eles atacam uma mesquita, que é um templo islâmico? Mas eles são radicais, eles são extremistas. Né? Eles querem controlar, demonstrar poder mediante a força, mediante o terrorismo. Então, assim, 2015, 2017 foram poucos anos atrás. Né? Hoje o Estado Islâmico está um pouco mais enfraquecido, mas ainda existe e ainda causa temor em algumas partes do Oriente Médio e do Norte da África. Um exemplo são ataques a pontos turísticos, por exemplo, na Tunísia, no Egito, né, que são países que recebem muitos turistas estrangeiros todos os anos. Então, esses países do Norte da África, banhados pelo Mar Mediterrâneo, quando não assolados por conflitos, por uma guerra civil como na Líbia, enfrentam esses ataques pontuais de grupos terroristas e acaba gerando um problema econômico, porque acaba afastando, né, muitos dos grupos de turistas que frequentavam essas regiões. Tá? A Júlia até colocou, tem países que até fazem simulação do terrorismo e outras coisas na escola, exatamente, para saber como lidar com essas situações. Infelizmente, isso ainda acontece, tá, Júlia? Infelizmente, isso ainda acontece. Pessoal, a gente encerra o conteúdo desse capítulo 9, encerramos o conteúdo da apostila 3. Né? Na próxima aula, semana que vem, a gente começa a apostila 4, e eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios aqui, ó, da página 54. Tá? Eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios da página 54, e eu vou abrir esses exercícios como atividades no positivo on. Beleza? Eu vou abrir como atividade para nota, como exercícios para nota no positivo on. Vai valer ponto, tá, galera? No positivo on, lá no campo atividades, tá bom? Eu vou colocar o prazo para a semana que vem, tá? Eu vou colocar o prazo, galera, para terça-feira que vem, ok? Então, lembrem-se de fazer esse exercício no caderno, né? Façam esse exercício no caderno, anexem lá no positivo on, assim como vocês faziam com os estudos dirigidos, tá? Porque vai valer nota, e eu também vou postar hoje a leitura que vocês vão fazer da apostila 4 para a semana que vem. Beleza? Então, essa semana tem postagem sobre a leitura da próxima apostila e esses exercícios até semana que vem. Beleza? Um beijo no coração, galera. Valeu, tchau, tchau. Acompanhe o positivo on.